Hoje nós vamos, enquanto eu espero o meu visitante, né? Enquanto eu espero o meu visitante, eu queria fazer uma pequena introdução. Sobre a vida de Enoque, já que nós temos muito pouco tempo aqui no Instagram. A gente já está aí há 10 minutos, né? A gente começou, convida as pessoas para estarem conosco e tal, e aí nós acabamos por, às vezes, perder um pouco de tempo, né? Então, o que acontece? Nós hoje vamos falar sobre a vida de Enoque. Enoque foi o primeiro profeta da Bíblia, o primeiro profeta a ser arrebatado, está registrado no Antigo Testamento. Enoque foi filho de Jared viveu 962 anos, e Enoque teve, além de ter, né, um filho conhecido, né, o nome dele chama-se Metusalém, foi o homem que viveu por mais anos na Bíblia, dos 969 anos. Enoque também teve filhos e filhas. Enoque foi um homem casado, né, que teve família e viveu em uma época de violência, uma época que é registrada como uma época de bastante, como eu posso dizer, uma época bastante de bastante conflitos, né? Onde a população estava acabando de sair, né? A população não, né? É uma população que é pós-queda, pós-expulsão de Adão e Eva do Egito, e antes, né, o dilúvio, né? Essa população, ela na verdade ela começa a ter conhecimento do que é o pecado e começa a viver ali a sua vida. Ao viver a sua vida, eles começam a conhecer a promiscuidade, a violência, o homicídio e tantas outras coisas que vão acontecendo naquela população, no meio daquele povo. E quando eles começam a descobrir determinadas coisas, tudo isso começa a aumentar. E a Bíblia vai dizer que arrependeu-se Deus do que tinha feito, e ao se arrepender, Deus pega e o que foi? Ah, tá, aí não tem jeito. É a minha esposa aqui me pedindo aqui, né, me corrigindo aqui para algumas coisas aqui. Ah, tá, do Éden, logo ser expulso do Éden, não do Egito. Então, logo após a queda, né, a população começa a conhecer e saber o que é o pecado, o que é a promiscuidade, o que é a violência, o que é o homicídio. Por isso eu já falei, né, e continuo nesse resumo aqui para a gente aqui. E nesse caminhar da população, a Bíblia vai dizer que Deus se arrepende do que ele fez e, né, decide pelo dilúvio. E aí vem o dilúvio e o pós-dilúvio a gente vai falar depois, mas antes do dilúvio nós temos um homem chamado Enoque, o qual a Bíblia vai dizer que ele anda
né, é justamente esse homem é santo, esse homem ele anda no meio do povo, no meio do seu povo, no meio da sua população, né, justamente, e a Bíblia vai o ter como um homem que é servo, ele profetiza. Judas capítulo verso 14, 15 diz assim, Enoque falando, né, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e para condenar, né, dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que maldosamente cometeram, e por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Então, após essa situação toda, né, após todo esse contexto que eu falei para você, da população, de como ela era, o que aconteceu, como aconteceu, o que eles eram, como eles viveram, surge algumas dúvidas para nós, dúvidas essas que vão nos fazer pensar, raciocinar sobre algumas coisas de família, né, sobre alguns pontos da família. Por exemplo, como viver numa época de profunda promiscuidade, né, como se manter longe do pecado, como estar longe do pecado numa sociedade promíscua, numa sociedade temente a Deus, numa sociedade que não é temente a Deus, numa sociedade que ela está longe de conhecer Deus, de saber quem é Deus, né? Uma sociedade que ela não é temente a Deus. Como viver numa sociedade, como criar filhos numa sociedade que não é temente a Deus? Como ter uma família numa sociedade que não é temente a Deus? Como conviver com as pessoas que não são tementes a Deus? A gente percebe, gente, que essas coisas, que eles não são muito diferentes da gente, né? A época, o tempo não é muito diferente da gente hoje, de nós. Eu estou esperando o pastor Leandro, mas pastor Leandro, eu não sei por que ele ainda não entrou, né? Já viu aqui, né? Não sei se ele está procurando, né? Não sei onde ele está, mas daqui a pouco ele deve aparecer. Enquanto ele não aparece, a gente vai, né, vai trabalhando, vamos falando sobre a família de Enoque, porque é sobre isso que a gente veio aqui falar hoje. Então, a gente percebe o seguinte, deixa eu ver aqui, não, né? Está atrasado, pastor? Deve estar atrasado, o pastor está atrasado, né? Então, gente, vamos lá, família de Enoque, né? Então, é a família que nós estamos falando hoje. E a gente percebe o seguinte, como criar filhos nessa época, como ter uma família no meio de uma geração corrupta, no meio de uma geração difícil, né? A verdade é que nós temos que, querendo ou não, nos mantermos firmes, nos mantermos na presença de Deus. Quando a gente quer, quando a gente deseja, quando a gente anseia por viver na presença de Deus, nada nos impede de fazer aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nada nos impede de crescer na presença de Deus. Nada nos impede de cumprir com o nosso chamado. A verdade é esta. Mas, por exemplo, se Eva não quisesse comer do fruto da árvore, ela não tinha comido. Ela comeu, não foi porque a
repente a induziu, mas porque ela já tinha o desejo de fazer. Eu me lembro muito do Salmo de número 3, aonde o salmista ele vai dizer, né, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nós vemos que para o pecado, o salmista ele mostra 3 passos. O primeiro, ele anda, né, no conselho dos ímpios, depois ele se detém e depois ele o que? Se assenta. Então, olha, são 3 verbos que o salmista nos mostra nesse salmo, né, neste salmo, que vão nos trazer um ensinamento profundo, um ensinamento diferenciado, né? Então a gente pensa, como Enoque consegue fazer com que a sua família como é que ele consegue construir uma família em meio a uma sociedade perversa, em meio a uma sociedade onde o homicídio e tantas outras coisas são algo que acontece assim, com tanta naturalidade, né? Onde não tem polícia. Enoque, ele simplesmente se torna um homem temente a Deus, ele quer ser temente a Deus, ele não quer viver, né, igual às outras pessoas, ele não quer remar para o mesmo lado que os outros estão remando, ele não quer viver da mesma forma que os outros estão vivendo, ele quer viver, ele quer remar, ele quer estar da forma que o que Deus quer que ele esteja, ele quer ser aquilo que o Senhor quer que ele seja, quer que ele seja, e ele simplesmente ele se coloca nessa posição e vira, eu vou ser assim. Ele decide por viver uma vida reta. Veja, como exemplo para nossas vidas, nós temos quem? Nós temos o próprio Josué. Josué, quando é questionado pelo povo, Josué, ele fala o quê? Eu não sei vocês, mas eu e a minha família já decidimos o quê? Já decidimos pelo Senhor, nós vamos caminhar, nós vamos marchar, nós vamos andar, né, juntos de Deus. Nós não vamos desviar o nosso caminho, nós não vamos mudar o nosso pensamento. A verdade Josué traz esse ensinamento para a nossa vida. Josué traz esse conhecimento para a nossa vida, né? Esse entendimento, essas palavras de Josué são as palavras que Enoque provavelmente leva e carrega dentro dele. Poxa, eu decidi ser um homem íntegro, eu decidi ser um homem fiel, eu decidi ser um pai bom, eu decidi ser um homem assim, eu decidi ser uma pessoa de família, honrar minha esposa, honrar os meus filhos e fazer com que eles sejam uma bênção. E aí Enoque vive no meio de uma sociedade dessa maneira, porque por decisão sua. Quantos pais hoje, homem, né? Quantos homens hoje não vivem uma vida íntegra e honesta, né, na presença de Deus e nem na presença dos homens? São pessoas, são homens que têm 2, 3, 4, 5 mulheres, né? Vive na rua, prefere ficar fazendo as coisas com os colegas do que estar em casa. Por quê? Decisão. Ninguém tem culpa. Quem tem culpa é ele mesmo. Ele tomou a decisão de não estar dentro de casa. Ele tomou a decisão de não viver. Mas o meu lar é um caos. O meu lar não é uma bênção. Eu chego dentro de casa, a minha mulher, rapaz, você tem que chegar dentro de casa e fazer com que o seu lar seja uma bênção. O seu lar seja uma bênção. O que não pode é o lar que está destruído, ele permanecer destruído. Alguém tem que tomar uma posição para quê? Para restaurar esse lar, para reformular.
Olha, você está vendo aqui atrás de mim essa parede preta, outro dia ela era branca, e ela estava suja, ela estava com algumas coisas aqui. Nós decidimos, eu e a minha esposa, o quê? Restaurar essa parede, restaurar esse ambiente que eu estou aqui. Então a gente muitas vezes, a gente quer, eu sempre costumo dizer isso aqui nas nossas lives, nós queremos que o outro mude, mas a gente não muda. Você consegue entender o que eu estou falando? Pare de querer mudar o outro. Enoque não tenta mudar a sua família, ele muda a si mesmo. Ele muda a si mesmo. Eu não tenho que mudar os outros, eu não tenho que mudar minha esposa, eu não tenho que mudar meu filho, eu tenho que mudar a mim. Eu tenho que mudar o meu jeito de ser, a minha forma de ser. Porque eu me mudando, certamente eu vou alcançar o outro. Quando eu me mudo, certamente começo a influenciar o outro. Ora, você já reparou aquelas... É engraçado, né? Eu tomo alguns socos na cara de vez em quando de alguns atendentes, porque eu sou muito afobado, e aí, por ser muito afobado, eu chego às vezes de manhã, eu chego para tomar um café em algum lugar, eu já chego logo, me dá isso aqui, me dá isso aqui, me dá isso aqui. E a pessoa, por sua vez, ela vem e fala assim, bom dia. E aí eu tomo aquele, né, tomei maior socão, né, na cara, tapa na cara, bom. Aí eu desculpa, bom dia, né, não foi maldade minha, eu tô de manhã, estou apressado e... né, acabei esquecendo e tal, eu tenho que me desculpar, falar 1001 coisas. Então repare que não são as pessoas que têm que mudar, sou eu que tenho que mudar, sou eu que tenho que me reformular, sou eu que tenho que olhar para dentro de mim. Então a gente percebe aqui Enoque, ele o quê? Ele se mantém longe do pecado, numa época de promiscuidade profunda, porque ele decide se manter longe do pecado. Ele decide se manter longe da promiscuidade. Ele decide viver aquilo que Deus tem para a vida dele. E ele virou como... Eu acredito até que exatamente, o Fábio está dizendo, examinar, pois um homem é assim mesmo. Quando nós nos examinamos a nós mesmos, quando nós fazemos uma retrospectiva dentro da gente, nós percebemos o mal que às vezes fazemos para o outro, para a nossa esposa, para o nosso filho. E eu não acredito que Enoque tenha sido um homem que não tenha pecado, até mesmo porque o único homem que não teve pecado foi Jesus Cristo. Os demais todos tiveram pecado. Agora, Enoque tem pecado, mas é visto como um homem justo. Por quê? Porque ele decide viver. Pequei, errei. Mas quando ele olhava para dentro de si, quando ele se examinava, ele via dentro dele o quê? Algo que poderia, que estava machucando o outro. Opa, está na hora de mudar. Reconhecer o erro, reconhecer a falha. E isso é muito bom dentro de uma família. Enquanto o povo estava fazendo festa pela morte, pelo filho de Davi, Davi estava chorando, porque o filho dele estava lá doente. Davi estava chorando. Quando o filho de Davi morre, Davi levanta e vamos voltar à vida. Retrospectiva. Chega, eu chorei porque eu tinha que chorar, agora eu vou levantar. Eu errei, agora eu tenho que levantar e qual a decisão que eu vou tomar agora para a minha vida? Eu tenho uma mulher, eu matei um capitão, meu filho morreu, a mulher do capitão está viúva, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa mulher, vou torná-la minha esposa e ela vai viver comigo. E dali saiu quem? Salomão. Então, gente, a gente tem que o quê? Tomar decisões. Se a gente quer que nosso casamento dê certo, a gente precisa o quê? Tomar uma decisão. Qual é a decisão? Eu quero que meu casamento dê certo. Então, o primeiro passo, nunca fale a palavra divórcio dentro da sua casa. Nunca fale a palavra divórcio dentro da sua casa. Porque no momento que você fala a palavra divórcio dentro da sua casa, você já está o quê? Você já está abrindo brechas.
Então não fale a palavra divórcio, não fale a palavra separação, fuja dessas palavras, elimine essas palavras do seu dicionário da sua casa. Eu quero ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida diante do Senhor, uma vida na presença do Senhor, e não uma vida, e não uma vida, pensei que era o pastor que estava me chamando, mas ele parece que está perdido mesmo, gente. Vou mandar outra para ele aqui. Então, a gente percebe o quê? A gente percebe que as dificuldades que muitas vezes acontecem na nossa vida, elas acontecem porque a gente não quer mudança. A gente. Enoque decide viver uma vida de mudança, uma vida reta. E a gente precisa também. Então, no meio o mundo que vivemos não é desculpa. O mundo que vivemos não é desculpa para a gente não viver uma vida correta. O mundo que vivemos não é desculpa para a gente dizer que o que estamos vivendo é por culpa de um ou por culpa do outro. Se não estamos vivendo uma vida correta e íntegra diante de Deus, a culpa é nossa mesmo. E a gente precisa aprender a ser como Davi, a ser homem, a assumir as nossas responsabilidades. Segunda pergunta que nós temos aqui, nossa segunda pergunta aqui é: como viver em comunhão com Deus durante 300 anos? Gente, viver durante 300 anos em comunhão com Deus. Como viver? Bom, se é difícil viver até um dia, 2 dias. Ó quão bom e quão suave é, hoje alguém falou isso, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que eles tenham comunhão. Comunhão, como é difícil viver em comunhão, como é difícil estar em comunhão, como é difícil viver em comunhão. Mas é difícil viver em comunhão, É difícil viver em comunhão? É difícil viver em comunhão. É difícil viver em comunhão com o filho, é difícil viver em comunhão com a esposa, faz parte de uma família. Isso aí faz parte. E aí a Su Santos está dizendo assim, muita perseverança. É verdade. Se nós queremos viver em comunhão com alguém, nós temos que primeiro considerar o ato da perseverança. E outra coisa, aí tem a gente volta no verbo querer. A gente precisa querer. Querer. Se você não quiser, não adianta. Se você não quiser, não adianta. Primeira coisa que você tem que fazer, se você quer ter comunhão com outra pessoa, vocês precisam ter. Você hoje é unhão. É isso aí, é unhão, Fábio. Pega a unha, unhão e espeta pessoa. Agora, como ter comunhão em casa? A Su Santos está dizendo, pessoas diferentes com pensamentos diferenciados, pessoas diferentes tentando dar certo. Então, como viver em comunhão nessa época? Como viver 300 anos de comunhão com a mesma mulher? Como viver 300 anos de comunhão com os filhos? Como viver, mas principalmente com a mulher, com a sogra, Meu Pai do céu. Bom, primeira coisa que a gente deve considerar, nós devemos considerar o seguinte: nós devemos ter hábitos saudáveis dentro de casa. Hábitos saudáveis vão nos ajudar a construir uma família sadia, uma família bonita, uma família boa. Hábitos saudáveis como
um não xinga o outro, um não agride o outro, né, verbalmente, nem fisicamente. As pessoas, respeito é uma coisa que dentro de muitas pessoas não tem dentro das famílias, né? A falta de respeito dentro das famílias tem feito. Ô, pastor chegou, gente, aleluia, chegou aqui, deixa eu convidar ele aqui. Pastor chegou. Então, pastor, cadê ele? Vai aceitar lá. Então, a falta de respeito tem feito com que muitos casais se percam dentro de casa. Então, se a gente quer continuar, a gente está aguardando agora o pastor aceitar lá o nosso pedido, né? Aceitar o nosso pedido para ele entrar aí. Nós acabamos de chamá-lo para participar da live. Então, respeito. Esse respeito está faltando. E a falta de respeito tem feito com que muitos casais, né, venham o quê? A brigar, a discutir. E aí, um ambiente que era para ser saudável, deixa de ser saudável. Então, se a gente quer, né, viver os anos da nossa vida bem com aquele que está dentro de casa conosco, né? Opa, o que houve aí? Acho que deu erro, hein? Deu erro lá, vamos lá de novo. Se a gente quer viver bem com o nosso cônjuge, se a gente quer viver bem com as pessoas, né, da nossa casa, ó, tá entrando aí. Olha, chegou. Gente, chegou. Pastor, cadê o senhor? Aê! Jesus! Pastor, estou falando que você se perdeu no trânsito. É mesmo? O que houve? O que houve aí? Se perdeu? Rapaz, eu entrei aqui umas 3 vezes, eu falei assim, eu acho que o meu amigo foi dormir e me abandonou. Eu estou aqui já. Ó, o pessoal está lembrando. Rapaz. Isso aí. Tá pronto, estou filmando aqui para ficar legal. Agora está legal, não tá legal aí? Tá legal aí, não tá agora? Tem um barulho aí. Tem um negócio aqui. Peraí. Não é aqui não. Apagou ele. Então, ó, foi, parou. Parou? Parou. Eu, hein? Pastor, vamos lá. Vamos pegar, olha só, o senhor chegou, falta 20 minutos. Esses 20 minutos aqui, com a coisa que eu iniciei, dá mais uns 10, 15 aí. Vamos lá. Como viver em comunhão com Deus durante 300 anos? Rapaz, uma das primeiras perguntas que eu me fiz, por incrível que pareça, foi essa. E, ó, como viver em comunhão com 300 anos não é o problema. O problema é quando começar essa comunhão após os 65 anos. Depois de ter experimentado tantas coisas na vida, começar a ter uma vida exclusiva para Deus. E isso é que mais me intrigou. Porque eu acho que a vida de Enoque é marcada não por um isolamento, mas por uma separação. Eu acho que essa separação é que está o segredo. O grande problema é que a nossa geração não consegue entender essa diferença. As pessoas acham que para se tornarem santas, elas precisam se isolar. E não é isso. Eu acho que a gente tem que se separar desde a nossa forma como a gente se posiciona até aquilo que a gente fala, que é importante, mas aquilo que a gente fala nunca vai ser mais importante do que aquilo que a gente é. Então, acho que
o que mais a Bíblia reservou acerca da pessoa de Enoque é que Enoque não conseguiu falar tanto, mas viveu muito. E é isso que acho que é o grande segredo. O que mais me intriga é que mais uma das coisas mais bonitas da Bíblia não estão nela. Porque se Deus tivesse relatado o que esse homem teve que fazer aos 300 anos de vida, numa vida tão direcionada, a ponto de, pós 300 anos, Deus olhar e falar assim, cara, esse cara é tão irresistível que a Terra não merece esse cara. Eu vou pegar esse cara para mim. Já parou, falando? É um negócio meio surreal. Deus olhar e falar assim, não, a Terra não pode mais, esse cara não pode andar mais aí. Eu acredito que o nível de Enoque com Deus era tão grande que o que Deus, acho que Enoque se olhasse para o céu e falasse assim, Deus, eu acho que hoje podia não chover, eu acho que não choveria. Eu acho que não choveria. Tamanho era o amor de Deus para Enoque. Porque Enoque tinha tudo para dar errado, mas deu certo. E quanta gente, de repente, já está ouvindo a gente aqui, que às vezes a gente não entende, mas tem tudo para dar errado, mas no final dá certo. Eu acho que isso é verdade. Ei, agora, pergunta, né? A gente fica se perguntando também, outra coisa que eu fiquei me perguntando, né? A Sussa está dizendo, é mistério. É mistério. Verdade. Outra coisa que eu fico me perguntando, Marcelo Moura está dizendo, Marcelão teve ontem comigo aqui, Marcelo Moura está dizendo aí, nível de amor e dedicação de Enoque a Deus, né? Foi grande, verdade. O pastor Leandro, seguinte, como criar, como conviver com a mesma mulher durante 300 anos? Cara, eu convivo com a mesma mulher já há 24 anos. Casado. Já está difícil? Olha, tá difícil não, tá? Tá difícil? Não, ela tá na sala. Ela tá na sala. Entendeu? Ela tá aqui na sala. Já quis ela? Cara, humanamente, assim, se a gente for olhar isso acerca do nosso olhar, é tão frustrante. Porque acho que toda pessoa que está me ouvindo e está te ouvindo aí, em algum momento da vida a gente é tentado abandonar o nosso lar. Eu imagino, e o nosso lar hoje é um lar que tem estrutura. Falando de amparato, a gente tem todo um amparato. Cara, eu fico pensando qual era o amparato que Enoque tinha para manter uma relação durante 300 anos. 300 anos. Concebeu um filho que viveu toda a experiência da descendência. Enoque, ele é o 7º da geração adâmica. E sendo o 7º, parece que Enoque vem como uma resposta de Deus para a Terra. Enoque não é normal. Enoque vem como uma resposta de Deus para a Terra. Assim, tudo que vocês acham que é imperfeito, ainda continua sendo perfeito e pode caminhar entre vocês. Enoque é a primeira resposta que Deus enviaria alguém perfeito à Terra. Antes do dilúvio, Enoque é a primeira resposta de Deus dizendo: alguém perfeito virá à Terra. Ou seja, a Bíblia fala de sinais seguem os que creem. O sinal de Enoque era muito simples. A Bíblia talvez achou 1000 palavras, como João achou 1000 palavras para tentar ser o mais resiliente possível na hora de expressar quem era Deus, mas ele, e o amor dele, ele vai falar assim, porque Deus amou o mundo, e ele vai dizer, de tal maneira. É um negócio meio... Porque ele está procurando alguma coisa para dizer, e ele realmente não acha. Eu acho que a própria inspiração divina, acerca, quando ela vai falar de Enoque, ela procura, vai dizer assim, e Enoque andou com Deus. Como se andar com Deus fosse algo fácil. Como se amar de tal maneira fosse algo fácil. E não é muito complexo. A vida de Enoque ela é tão complexa, cara, é tão diferente, que se você olha a forma dos seus descendentes, você vai perceber
que, pô, a geração de Lameque, etc., o pecado é a forma mais clara e expressiva, tanto que o nome Enoque significa o quê? Cidade de aprendizado, ou seja, era uma cidade de aprendizado, mas sem a presença de Deus. Ou seja, o nome Enoque é um nome que já não queria ter a presença de Deus. Mas Enoque, durante 65 anos, faz essa experiência. E sabe o que ele encontra? Nada. E aí ele volta para viver, talvez o inesperado, 300 anos. Ele é o primeiro homem a viver tanto tempo. E aí eu te pergunto, sabe por que ele viveu? Talvez essa seja a minha grande dúvida. Mas eu acho que eu já tenho alguns sinais. 300 anos, sabe por quê? Eu acho que uma terra sem Enoque naquele período era uma terra sem Deus manifesto na terra naquele período. Enquanto Deus não podia suscitar outros, Enoque não podia ir embora. Entende? A profundidade disso. Cara, enquanto Deus não suscitar outros que tenham o prazer de falar de família como você fala, ainda vai ter tempo aqui. Tá mais ou menos. Você. A outra pergunta é: o mundo de Enoque e o mundo de hoje não há muita diferença, né? Claro, há diferenças, né? O mundo de Enoque, o pecado estava iniciando, eles estavam começando a descobrir o que era o pecado. É uma vida pós-Éden e antes de dilúvio, né? Tanto que Deus pega e vem o dilúvio depois para encerrar esse assunto e a gente chega onde a gente chegou hoje. Mas o mundo de Enoque também era um mundo hostil, um mundo violento. Tanto que a gente lê o poema de Lameque em Gênesis capítulo 2, se não me falha a memória, Gênesis 4. Gênesis capítulo 4, a gente vê o poema de Lameque, de Jesus. De Lameque, isso. De Lameque, onde ele mata duas pessoas, né? E ele ali tenta se justificar e tal, a gente não sabe o que ele tenta ali. Mas não há polícia, não há nada naquela época, né? É a lei do mais forte, é a lei daquele que tem mais poder aquisitivo, e por aí vai embora. Como pregar num mundo desse? Como pregar no mundo de hoje? Hoje, as nossas plataformas são cheias, as nossas mídias são boas, mas eu acho que o que falta nos nossos púlpitos, né, eu acho que falta menos discurso e falta mais prática de vida. É mais ou menos assim. Jesus está do outro lado. Estão falando dele, estão falando acerca de algo. O mensageiro fala, o que a gente fala para eles? Jesus deixa a seguinte mensagem. Fala para eles o seguinte: vem e vê. Quando Jesus está falando isso, Jesus está convidando a eles para virem e experimentarem do que era o seu dia a dia. O problema é que hoje, os nossos públicos, nossos líderes, eu vou falar dos pastores, eu vou falar da minha classe. Eu não estou me inventando disso. A vida dos líderes é uma vida obscura. E a vida da igreja, muitas das vezes, acaba se tornando obscura. E aí, o grande problema é que a pregação fica em segundo plano. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e estou falando para todos os ouvintes aqui. Enquanto Deus for a segunda opção nossa, as primeiras manifestações da excelência, do melhor, nunca serão manifestas em nós. O problema é que a igreja hoje trata Deus como segundo plano. Então, como é que você vai pregar para alguém, William, se a sua vida não é uma pregação? É aí que é o grande desafio. É aí que é a grande guerra. As pessoas me veem pregar no púlpito, elas tomam um susto. Porque elas me olham no meu dia a dia,
Elas me veem uma pessoa muito normal. Eu passo na rua, eu brinco com todo mundo, eu falo com todo mundo. Quando elas vão na minha igreja, sente aquele impacto. Porque elas não conseguem associar as duas coisas. Só que, na verdade, isso é bom. Eu vou te explicar por que isso é bom. Porque na cabeça delas, eu sou uma pessoa comum. Só que o que acontece? O problema hoje é que você não consegue nem achar o pastor da tua igreja. Tu não sabe onde ele mora. Tu não sabe quem é ele. Tu não sabe com quem ele convive. Tu não sabe quem é a família dele. Tu não sabe nada sobre vários líderes que são levantados hoje. E aí a igreja passa a ser esse relatório. Sabe o que é isso? Isso vem de uma herança de Caim. Sabe que herança é essa? A Bíblia vai falar assim, condenado a vagar. É por isso que tem gente que não tem paz dentro do reino de Deus. Vive vagando. Por quê? Isso vem lá do Éden. Condenado a vagar. Ou seja, nunca conseguiu entender que existe um jardim dentro de si. Então, se eu não posso convidar, eu não tenho que convidar a pessoa para ir para a sua igreja, na minha igreja, na igreja que eu sirvo. Eu tenho que convidar as pessoas para vir na minha vida. Se eu pudesse falar assim, ó, entra aqui dentro, vê quem eu sou. Será que nós teríamos a coragem de entregar a nossa chave e dar liberdade para alguém entrar e vasculhar toda a nossa casa interior? Essa é a grande pergunta. E essa é uma pergunta inteligente que a igreja deveria fazer. Será que se a gente entregar a chave da nossa casa hoje, será que a primeira pessoa que as pessoas vão encontrar aqui dentro é Jesus, e a segunda é o Espírito Santo? Será que a terceira é a palavra enraizada? Ou será que a pessoa vai encontrar um monte de bobagem aqui dentro? Agora a gente vai começar direito. Entendi. Qual é a dificuldade da pregação de hoje? Como é que tu vai pregar para alguém que vive na corrupção se você, na hora de devolver o troco, não devolve? Como é que você vai falar para alguém de Cristo se no fundo, Cristo, para você, é apenas um meio de conquista? Porque isso é que Cristo tem se tornado na igreja, um meio de conquista. Não tem sido um estilo de vida. Então, você vê, Enoque andou 300 anos. Não é porque Enoque quis conquistar coisas, nem likes, nem nada. Ele quis conquistar uma vida ao lado de Deus. Que a gente, se eu, você, esse pessoal que está aqui dentro aqui hoje, envolvido, as famílias que estão ouvindo, se a gente quiser conquistar uma vida ao lado de Deus, isso não quer dizer que a gente está isento a nada que esse mundo está passando. Mas uma coisa sensacional de dizer. Agora deixa eu te perguntar outra coisa. Como viver, como pregar o evangelho tendo família, mulher e filhos? Sim. Complicado. Vamos lá. O pior é quando... Só um momentinho. Rosiane, seja bem-vinda. Graça e paz, Rosiane. A Rosiane é a esposa do Fábio. Deus te abençoe, querido. Vamos lá, Will. A pessoa chegou para dentro da sua casa, para dentro da minha casa. Quando, no almoço de família de Enoque, se espera que vai ter um grande pregador, um levita, um ministro de louvor. Estou conjecturando aqui. Alguém legal. Quando tu chega na mesa de Enoque, ele vai apresentar. Ó, na minha família, tem o primeiro assassino. É o primeiro homicida do mundo na minha família. Olha que referência. Então, quando tu vai vendo todas essas referências, o problema todo é que para se pregar para a família, para a esposa, para filho, teu filho nunca vai prestar atenção no que você prega. Seu filho vai prestar atenção no que você faz. A esposa não vai estar preocupada com o teu discurso. Ela vai estar preocupada quando começar a faltar alguma coisa dentro de casa, se o seu equilíbrio é o mesmo. Eu acho que esse é o maior entendimento que a gente tem acerca disso. Eu acho que Enoque conseguiu translucidar tudo isso. Ele olhava para o lado, via todo mundo errando, mas decidiu andar com Deus. O problema é que a gente olha para o lado. Toda vez que a gente olha para o lado, Deus permitiu a Pedro pisar nas águas para mostrar que toda vez que a gente olhar para o lado, mesmo que a gente esteja na direção certa, a gente vai afundar. Mesmo que esteja diante do próprio Senhor, a gente vai afundar. Nem que o Senhor tenha que ser uma fonte de livramento a cada um de nós, nos abraçando, nos levantando e dizendo: homem de pouca fé, Leandro, por que você duvidou?
Quantas vezes eu duvidei? Quantas vezes eu afundei em algum projeto meu porque eu olhei para o lado? Quando, na verdade, as palavras do apóstolo Paulo é que teria que saltar no meu coração e arder dizendo: eu prossigo para o alto. Deveria haver um alto. Mas não. Eu costumo dizer o seguinte: para mulher e filho, no caso de Enoque, tem uma coisa muito, muito pertinente da nossa geração, que eu marquei aqui. Vou botar aqui para você. Enoque, quando ele foi transladado, ele foi tirado de um lugar e colocado em outro. Translado significa isso. Quem viajou sabe o que é translado. Tira-se de um lado e coloca em outro. A grande questão é, quando o Enoque está com a sua família ali, vivendo esses 300 anos de experiência, eu costumo dizer o seguinte: Enoque é a primeira grande referência da igreja. Escute o que eu estou dizendo. Enoque é a primeira grande referência da igreja. E a grande primeira referência da igreja tem como marca característica só uma coisa: andar com Deus. A igreja hoje anda com um monte de coisa. E eu sou pastor de igreja. Você sabe disso. Só que a igreja hoje anda com um monte de coisa. E se esquece de andar com o principal, que é andar com Deus. O meu projeto sem Deus é vazio. Se o meu projeto não tiver a aprovação divina, ele só é o próximo projeto frustrado. Porque eu aprendi o seguinte: anda com 4 fracassados e você vai ser o 5º. Anda com 5 mentirosos e você vai ser o 6º. Anda com 7 pessoas que pensam negativamente e você vai ser o 8º. Agora, anda com 2 pessoas que pensam positivamente, você vai ser o 3º. Anda com 3 pessoas que falam bem de todo mundo, você vai ser o 4º. Anda com 5 pessoas que buscam a presença de Deus, você vai ser o 6º cheio. Uhul! Moleque! Mais ou menos. Nós estamos precisando andar com pessoas, escolher melhor as nossas amizades, né? Verdade é essa. Aí, eu me tornei um pecador depois que eu parei de andar com o senhor. Que isso, não para com isso. Rapaz, muita gente fala aí, eu curto algumas pessoas, eu gosto de algumas linhas de trabalho. Eu estava ouvindo uma mensagem, o Felipe postou alguma coisa muito interessante essa semana. Se alguém. Ninguém joga lixo numa lata do lixo que tem tampa. Exatamente. Tem hora que a gente tem que fechar a tampa. Senão as pessoas vão jogar dentro de nós as frustrações delas. Elas vão jogar dentro de nós. Você imagina a família Você imagina Caim chegando para conversar com Enoque. Caim olhando e falando assim, Enoque olhando e dizendo assim: Caim, me dá um conselho. Como é que eu faço para andar com Deus? Caim vai dizer: não sei, quem sabia era meu irmão que eu matei. Que coisa terrível. Não vai saber, né? Ele não tinha referência, mas ele passou a ser referência. Isso! Nossa! Você não teve referência, filho. Eu não tive referência. Alguém que está aqui não teve referência. Mas eu quero declarar que você pode se tornar a referência da tua geração. Olha, profundo isso aí, pessoal que está aí vendo a gente aí. Né? Se liga nisso aí, aprende. Né? Enoque não tinha referência, se tornou referência. Você pode não ter referência, mas pode se tornar a referência da tua casa, da tua rua, do lugar onde você está, do teu trabalho. Pastor Leandro, você vai voltar esse mês várias vezes. Sim. Eu espero que da próxima vez o senhor não perca o ônibus. Perdão, desculpa. Né? Então nós já estamos acabando. O Instagram, infelizmente, é 55 minutos certinho. E ele, daqui a pouco ele vai estar cortando a gente. Sim. Eu quero pedir perdão ao senhor, né? Pedir perdão ao pessoal, mas a gente vai ter que ficar por aqui. Né? Mas na próxima vez, o pastor Leandro não vai perder o ônibus, fiquem tranquilos. Dessa vez ele
deu algum erro lá, mas a gente entende, compreende, isso é normal, pastor. Eu agradeço a oportunidade. Marcelão está falando aí, amém, precisamos ser referência. O Fábio está dizendo que Jesus é a nossa referência, exatamente também. Hoje nós temos Jesus, nós não tinha ninguém. Hoje a gente tem Jesus, a verdade é essa. Então a gente não pode nem falar que não tem uma referência. Então, assim, quero te agradecer por ter estado aqui comigo esses 30 minutos. Louvo a Deus pela tua vida, você sabe disso. Pastor Leandro é um amigo de muitos anos, mais de 20 anos. É um jovem pastor abençoado. E vocês vão ter a oportunidade de vê-lo ainda aqui falando sobre as famílias. Deixa eu até ver aqui, para falar com o pessoal. Pastor Leandro vai estar aqui na próxima semana, na terça-feira, falando sobre a família de Esaú. Na sexta-feira, ele vai falar sobre a família de Faraó. Na segunda, de Moisés. Sexta, Gideão, Acã, Ana e Elimeleque e Noemi. Então vocês vão ver muito esse homem de Deus ainda por aqui. Assim como vocês vão ver o Marcelo Moura, que esteve conosco ontem. Marcelo vai estar na outra semana, não, na outra semana é a pastora Márcia. Então eu estou vendo aqui, tem até que Ué, gente, o que houve aqui? Tem até que me acertar aqui de novo aqui, tá? Mas, obrigado aí, pastorzão. Ora pela essa turma aí que teve aí com a gente aí, esse momento aí. Amém. Ora aí. A gente agradece a oportunidade divina, perdão pelo horário, mais uma vez. Deixar só para vocês uma referência, em Hebreus 11:5, a Bíblia fala que Deus se agradou de nós. Ele se agrade. Quando a gente consegue caminhar com Deus, a gente está agradando a Ele. Se tem coisa legal, é agradar o Pai da gente, aquele que ama a gente, aquele que nos gerou. Querido Deus e eterno Pai, Deus, Tu és tão bom, que cada pessoa dessa que está conectada nesta live, ou que foi conectada no início, nós queremos abençoar todas elas através do nome de Jesus. Que as nossas conexões não sejam apenas virtuais, mas que as nossas conexões sejam espirituais, emocionais, que a nossa conexão não venha de baixo, mas que ela venha de cima, que ela venha do céu, que as nossas interligações possam ser mais que emocionais, que elas sejam de full entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra seja uma fonte a jorrar para esta geração, principalmente para os casais. Que nós, nesses dias que não estamos acostumados com confinamento, o William foi acostumado com confinamento, eu também, por causa do quartel, mas nossas esposas e filhos não. Ninguém foi confrontado com isso, mas que nós possamos nos ajudar e cada família aqui possa te ajudar nesse dia, que nós possamos ceder o controle da televisão com prazer e com alegria, que nós possamos ceder os espaços das nossas câmaras internas para que as nossas emoções voltem a flutuar em alegria na presença do Pai. Nós te agradecemos. Dá-nos uma noite debaixo da Tua bênção e da Tua proteção. Que todas as lives que estão sendo agora propagadas através do Teu reino, Senhor, nesta terra, que seja uma fonte de milagre a jogar em cada lar. Nós oramos crendo que o abençoador é capaz de abençoar em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, meu amigo. Amém. Meu amigo, acabamos na hora certa. Ó. Ele está aí, faltando 20 segundos para acabar. Obrigado. Gente, obrigado. Tchau para todos vocês. Obrigado. Amanhã, às 21 horas, nós estaremos de novo aqui. Amanhã eu vou receber a pastora Celeste Belo e o pastor Marcos, direto de Guaxupé, Minas Gerais. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado, pastor Leandro.